Olá, muito boa noite a todos vocês que estão aqui online mais uma vez para mais um seminário aqui. Nós estamos hoje na quarta aula. Eu quero cumprimentar a todos vocês com boa noite e enquanto vocês vão entrando aí, aqueles que estão ouvindo o áudio aí, abra em 1 Pedro. Vamos já começar lá em 1 Pedro e hoje nós vamos navegar bastante pelas Escrituras. E nesta quarta aula, eu quero trazer muito a memória e a ciência sobre, de fato, o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Espero que todas vocês estejam me ouvindo bem. Deixa eu deixar um aqui, tá? Abram lá em 1 Pedro, tá? Capítulo de número 1, por favor. Capítulo de número 1. 1 Pedro. Deixa eu abrir aqui. Então, 1 Pedro, capítulo de número 1, fala sobre o Espírito de Cristo, né? E como a gente já falou a respeito do Espírito Santo, enfim, tentando trazer um pouco de ciência a essa confusão que fazem da trindade, entre aspas, eu quero que você vá lá no versículo 11, que diz assim: indagando que tempo ou ocasião, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que haviam de lhe seguir. Note aqui que quando a palavra fala que havia o Espírito de Cristo, Pedro aqui, ele traduz muito bem sobre o que os profetas, né, o que aqueles que antecederam Jesus Cristo estavam vivendo. E de fato aqui, claro que o entendimento que Pedro está falando é os profetas que falam a respeito da história do povo hebreu, mas nós tivemos diversos outros profetas em diversas outras culturas e de fato o profeta era aquele que vivia em si pela palavra, né, divulgando a palavra, trazendo sempre uma ciência ao povo sobre qual era a vontade de Deus. Ok. Então, aqui quando Pedro fala sobre o tempo que eles tinham esse Espírito de Cristo e eles queriam testificar, né, de fato, a realização de tudo aquilo que eles falavam, repara lá no versículo 11 que diz que, indagando que tempo ou ocasião de tempo. Né? O que eles estavam indagando? De fato, a realização daquilo que eles criam, realização de fato do Messias que havia de vir. Então, nós temos todas as profecias que falam a respeito de Cristo, de quando que ele viria, e aí esse espírito, ele é o espírito de testemunho. O que é o espírito de testemunho? O espírito que torna humano. Então, de fato, na história da humanidade, quando Deus ele quis unir os homens, de fato, a humanidade é o agente, né, a condição, melhor dizendo, de união de toda a nossa existência. Então, quando o homem foge desta condição de ser humano, de fato ele se aparta da realização do vínculo da união. E o vínculo da união é literalmente a nossa condição. Eu sei que tem muitos que falam, né, que gostariam de ser anjos. Nós temos diversas músicas na poesia brasileira, ou algumas que não são nem poesias, que falam do desejo de querer ser um anjo, do desejo de fato, querer ser um ser elevado. Mas de fato eu acredito que a condição humana é das maiores a dádiva que nós temos, porque está nessa limitação que nos condiciona a perceber o mundo pelas percepções sensoriais, isso é uma dádiva. Quando a gente lê ali no livro de Hebreus que fala da condição de Jesus Cristo, como ele foi colocado nesta condição humana, hoje nós temos na diversidade das manifestações humanas tentativas de sair dessa condição, tentativas de transcender, tentativas de algum modo você conseguir passar dessa atmosfera aqui
para uma outra atmosfera. E aí o homem usa diversos veículos para poder, de fato, transcender. Nós temos, a exemplo, culturas que usam de plantas, chá de plantas, por exemplo, chá de substâncias que estão na natureza para conseguir, de algum modo, abrirem as suas percepções. Nós temos seres que se utilizam de substâncias da metanfetamina, por exemplo, ou de outras substâncias químicas para poder também se ampliar e abrir e sair dessa condição. Mas se você olhar a condição humana, quando nós estamos presos nessa dimensão que é uma dimensão tripartida, é uma tridimensionalidade, você entendendo que nós, de algum modo, temos essa nossa consciência que não está na mente, é uma consciência que de fato define o ser, e essa presença que nós temos do ser, essa presença que nós entendemos que somos, é a presença de fato que traz a realidade, a noção da realidade de quem eu sou. Então, não é você saindo de si, não é você indo para um outro plano que de fato você vai entender a realidade. Então, tem muitas pessoas que elas acreditam também que se elas vissem esse mundo espiritual, esse mundo da energia, ou até mesmo vissem o seu futuro, elas conseguiriam de algum modo trazer respostas. Mas o fato de você, por qualquer tentativa metafísica ou qualquer tentativa por superstição ou por métodos, você conseguir chegar a essa realização de ver o futuro, isso não trará para você, em nenhuma instância, uma realização de fato quem você é. Porque você pode olhar quem você vai se tornar daqui a um ano e você calcular toda a tua expectativa de vida para a realização do que é aquilo que vai acontecer há um ano, por exemplo. Porém, pode ser que chegando perto daquela realização, você comece a tomar atitudes que de fato vão te ansiar, né? Vão te movimentar ali dentro de si, vão te perturbar para que você chegue àquela realização. E de fato você pode chegar àquela realização e não ter prestado atenção no caminho. Então você acaba perdendo o processo de descoberta do caminho. De modo que saber do futuro não entrega resolução de problema para ninguém. A resolução que nós encontramos é a resolução diária. É perceber a fatia que nos é posta diariamente para que você possa interpretar a existência nessa fatia que se chama hoje. Então, esta tentativa de querer saber o que vai acontecer no futuro para poder se preparar, ou até mesmo o que vai acontecer no futuro pode te burlar. Hoje eu dei um exemplo na ministração que está em administração de número 101. Você percebe que quando você, por exemplo, tem um instrutor de corrida, e esse instrutor de corrida ele fala para você que vocês irão correr 10 quilômetros. Só que você não pode parar até ele dar uma ordem para você parar. E vocês começam a correr. Quando chega ali em 9 quilômetros, você começa a ter uma euforia, uma alegria, porque de fato está chegando aos 10 quilômetros. E aí, chega aos 10 quilômetros, você já se prepara para ele dar a ordem para parar, e aí ele continua correndo, até que chega a 11 quilômetros, 12 quilômetros, e você fica quase que desmoralizada, porque você vai perdendo a energia. E ali então você vai se desanimando, porque a corrida não chegando ao fim, você vai se frustrando, porque estava na sua cabeça correr 10 quilômetros. Só que agora você correndo 11, 12, você nem mesmo percebe a dádiva que é correr os 2 quilômetros excedentes. E aí você passa a correr 2 quilômetros excedentes reclamando, ingrato, querendo parar, querendo acabar. E isso aí produz em você um senso de insatisfação que não faz você perceber o trajeto, você perceber o caminho. Ao invés de você se alegrar por ter corrido os 10 quilômetros nessa condição, nesse exemplo que eu estou trazendo, você de fato começa a colocar tantas lamúrias, tantas reclamações, que naquele tempo que você teria para até mesmo se descobrir, é o tempo que vai sendo revelado a tua ingratidão.
por não conseguir controlar todas as consequências de um futuro que você queria controlar. Então, quando as pessoas estão realmente perdidas no seu presente e de algum modo elas querem ter esse acesso metafísico ao que está para adiante, isto aí irá produzir cada vez mais perdição neste ser que se exime da realidade diária para querer, de algum modo, encontrar a realização em um futuro que ainda não chegou. Então, de todo modo, esta tentativa por adivinhações, por rituais religiosos, seja qual for a janela que você quiser abrir, essa janela que abre o futuro para que você traduza o seu presente te produz confusão, te produz cada vez mais peso da realidade, porque você não conseguindo encarar a realidade diária, você sempre vai querer diluir a realidade diária em uma previsão do que está acontecendo no futuro. E a Carolzinha disse bem aqui sobre excesso de ansiedade. E por que eu estou falando tudo isso? Isso tudo aqui vai de encontro a uma prática que tem muito comum na religião protestante, até mesmo eu acredito também na vertente católica romana claro, nas religiões afrodescendentes, sobre adivinhação. É o espírito de adivinhação, onde tem pessoas que têm uma dieta espiritual, têm uma dieta de fato enérgica e de algum modo conseguem olhar o futuro, né? O futuro entre aspas. Só que além de você saber que isso cientificamente tem um estudo chamado profecia autorrealizável ou autorrealizada, né? Essa profecia autorrealizada já é um estudo muito antigo, que é o Self-Fulfilling Prophecy. Isto aí são projeções que as pessoas jogam nas outras, que de modo que o ouvinte, ao ouvir aquelas projeções, ele trabalha inconscientemente para realizá-las. E isso é muito comum nas reuniões, né, bem calorosas dos religiosos, que eles se reúnem para, de algum modo também, poderem provocar essa janela metafísica, essa janela de abertura. E aí então vem aqueles que de algum modo têm, né, esta capacidade de ler também o presente e de algum modo também saber o que vai acontecer ao futuro. E isto aqui é bem delicado eu falar porque é uma quebra de paradigmas. Eu tenho alguns livros aqui, como por exemplo, Linguagem Corporal, que é o livro mais fácil de todos sobre esse tema. Eu tenho aqui Arte de Lementes. Eu tenho um livro aqui de espionagem sobre eu sei o que você está pensando através da sua posição corporal, através da sua movimentação, das expressões faciais. Então, é muito fácil também você identificar o que uma pessoa está sentindo, como ela se comporta corporalmente. E também, ao conhecer uma situação, é muito fácil também você entender para onde aquela situação vai desaguar. Então, de todo modo, aquelas pessoas que estão sendo representadas na sociedade como médiums, né, como profetas em si, não tem nenhuma correlação com isto que eu acabei de ler aqui, que estes profetas, eles estavam indagando o tempo e a ocasião de tempo através do Espírito de Cristo. Então eu quis falar tudo isso aqui para você compreender uma mínima, essa mínima distinção vai fazer toda a diferença na sua percepção agora. Porque esses profetas aqui, que eles estavam vivendo nenhuma realidade que não mostrava para eles a realização daquilo que eles estavam profetizando. Você repara, por exemplo, profetas pós-exílio, né? Profetas que ali atravessaram um período de escravidão da nação israelita, né, dos israelenses ali, que na verdade era o povo hebreu que se tornou em Israel, foi dividido, enfim. Foram escravos da Babilônia, foram escravos dos medos e dos persas, foram escravos dos gregos, foram escravos dos romanos, até ganhar a emancipação alguns séculos depois de Jesus Cristo. Então, o próprio livro de Hebreus, lá no capítulo 11, fala que esses profetas, eles foram grandes heróis da fé.
porque eles não viram a completude da realização daquilo que eles profetizavam. Então, quando Pedro está falando aqui a respeito daqueles que estão indagando a respeito do tempo e ocasião, nós entendemos e percebemos o tempo e a ocasião através do Espírito que habita em nós. Só que é um Espírito que traz a noção da eternidade. Então, a principal manifestação da presença do Espírito Santo é quando ele traz em nós essa completude, né? Esta realização da eternidade em nosso corpo temporal. E a partir de então, com esse senso da eternidade, eu passo a discernir toda a minha realidade baseada naquilo que é eterno. E é por isso que Paulo explicando muito bem sobre qual é a realização do Espírito Santo de Deus no homem. O Espírito Santo de Deus presente no homem, ele traz uma inteligência divina, uma inteligência superior, uma inteligência eterna, de modo que esta inteligência ela provoca no homem o amor. E esse amor, ele sendo praticado, ele vai fluindo dentro do ser. De todo modo, o que era então ser cheio do Espírito Santo de Deus? É você ouvir e praticar. De modo que você, ouvindo a palavra, você ouvindo conselhos, você sendo exposto a virtudes, e ainda assim você é uma pessoa extremamente violenta, você é uma pessoa que a qualquer provocação xinga, ofende, ou é ofendida facilmente, você é uma pessoa que a todo modo está olhando com disputa, está olhando com guerra, está olhando com intriga, está olhando em julgamento. Se você é esse tipo de pessoa, não tem como você ter essa luz que brilha dentro do ser, que traz toda essa completude, que dilui esses frutos que se manifestam dentro do ser, que são os frutos do Espírito. Então, quando você ouve e pratica, você escuta uma ofensa e você retribui em uma compreensão, você retribui em uma paciência. Quando você vê um preconceito e você, ao ouvir esse preconceito, você discerne esse preconceito e você traduz esse preconceito em outras formas de linguagem dentro de si. Quando você aprende através da paciência a esperar, quando você é provocado para se irar e você tarda em colocar-se nesse estado de ira, quando você é manso, quando você é carinhoso, quando você é educado, quando você olha e não julga, você aceita, você inclui, quando você dá acesso ao invés de dividir, quando você multiplica os acessos ao invés de impedir esses acessos, quando você elogia, quando você fala a verdade, quando você esclarece, quando você começa a ouvir e praticar, você vai vendo que esta paz, ela penetra o seu ser porque você passa a viver pela verdade e através da verdade. E aqui entramos em outro paradigma a ser destruído, que é, eu sempre falei que a expressão mais errônea que tem sobre o culto é as pessoas falarem que vão buscar a Deus. Buscar a Deus não é por uma invocação, você não invoca a Deus, você não chega e faz rituais invocando Deus para dentro de você, porque Deus não está fora do homem. O homem é o templo maior do universo. Então, toda a divindade, ainda que ela não habite nos céus dos céus, o eterno, ele habita dentro do homem. De modo que nós estamos dentro de Deus, nos movemos dentro de Deus, respiramos dentro de Deus. Então, buscar a Deus é buscar a verdade. Buscar a Deus é praticar a verdade. Jesus Cristo, em João 14, ele diz que não se turbe este vosso coração, crede Deus também em mim. E ele continua dizendo, você vai ver que ali Jesus Cristo declara que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então buscar a Deus é praticar a verdade. É por isso que nós vemos tanta esquizofrenia religiosa. O que é uma esquizofrenia religiosa? É quando a fé não se alinha à conduta moral do ser. É quando a fé ela é tirada, despartamentalizada da atitude existencial do ser. Você tem um hiato
aí moral, você tem um hiato ético entre a fé e a prática do ser. E aí você vê o ser professando, você vê o ser com práticas religiosas, com louvores religiosos, com manifestações religiosas, mas você não vê isso na prática. O ser ainda continua desequilibrado. O ser, ele ainda continua lascívio, ele ainda continua ele ainda continua rápido em se irar, ele continua ainda discriminador, ele continua ainda com partes dentro de si que não estão esclarecidas, que não estão iluminadas. E ao olhar essas partes que tem dentro dele, que não são iluminadas, ele nem mesmo busca informações ou esclarecimentos para poder se significar. Então, buscar a Deus não é você ir a algum lugar. Buscar a Deus não é você ir a um lugar santo ou sagrado, que você julga ser sagrado. Buscar a Deus é praticar a verdade. É por isso que também o apóstolo Paulo, ele fala sobre aquele que crê e ele ouve, ele crê ouvindo. Então, ao você ouvir, você crendo, você anda nesta virtude, e andando nesta virtude, estas virtudes, elas vão te moldando, elas vão te influenciando, elas vão te pertencendo. Então, de todo modo, ser cheio pelo Espírito Santo de Deus é você responder às atitudes existenciais que estão clamando para a sua resposta, e através destas atitudes você recoloca uma nova visão de mundo a partir de você. É a partir de vocês, são mínimas e ínfimas atitudes, sabe? É atitudes tão mínimas como, por exemplo, você sabe que tem um modo de você reciclar o lixo da sua casa. E você tem essa ciência, você tem esse conhecimento, e você sabe que isso facilita o trabalho do outro, que facilita o trabalho daqueles que colhem o lixo. Então, de todo modo, você sabendo disso e não fazendo, você está impedindo a si mesmo de crescer e se transcender. Então, quando você se aplica a esse trabalho de reciclar o lixo, de separar o lixo, você de fato, você está entrando em comunhão com o outro, e através desta comunhão você aplica o vínculo que o Espírito traz em nós. O Espírito é esse vínculo, e através desse vínculo você forma uma sociedade elevada, elevada a partir de você, porque a partir de você tem um entendimento do próximo, a partir de você tem um cuidado do outro. Você está me entendendo? É como, por exemplo, você ter um lixo dentro do carro e você não abrir a janela e jogar esse lixo, porque você sabe que esse lixo não se colocará no seu lugar sozinho. Então você guarda esse lixo. É como, por exemplo, você tem uma informação privilegiada que pode te colocar em vantagem, por exemplo, em um produto que você está vendendo. Você tem a informação do produto e isso pode te colocar em vantagem como? No lucro. E aí esse teu lucro vai falar de uma desonestidade sobre o consumidor. E aí você não usa essa informação para trazer lucro para você. Você, antes de trazer o lucro para você, você entrega a satisfação para o consumidor da compra. Então, quando você vende, você está muito mais interessado na satisfação da compra honesta, do consumo honesto, do que em si na sua comissão ou no seu lucro desonesto. É nessas linhas, entre linhas da existência, que aí vai se refletindo, vai mostrando de fato o que é você ter o Espírito dentro de si. E o Espírito Santo, ele cada vez mais aproxima os homens. Então, se você é um ser humano que dita ter o Espírito Santo e você cada vez mais está excluído da sociedade, de fato você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos entrega para salgar e iluminar o mundo, de modo que nós atrasamos o mal no mundo. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, e tem mais, ter o Espírito Santo de Deus, você pode nem mesmo saber nem quem é o Espírito Santo, mas você pode tê-lo. De fato, você pode estar ouvindo essa live, eu presente aqui, e nunca ter ouvido a respeito do Espírito Santo de Deus. Isso não me interessa.
O interessante é que ao ver a tua vida, eu possa ser iluminado dentro de mim. Então, o que traz essa iluminação transcendente no homem é só o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ao entrar dentro do homem, e quando eu falo entrar dentro do homem, é na percepção do ser. Esta percepção que traz a noção da eternidade. Essa noção da eternidade, ela começa a julgar tudo aquilo que eu faço. Então, você tendo a oportunidade de ter um sexo casual, você tem a oportunidade. Você pode ter essa possibilidade aí. Você escolhe não ter. Mas o que te faz escolher não ter? O outro. Você pensa no outro. Isso fala de um proveito? Isso fala de uma mera satisfação? Quando você pensa no outro também e você tem a possibilidade de adulterar. E você sabe que você pode adulterar e ninguém vai descobrir, ninguém vai saber. Todavia, aquele que adultera, ele se empobrece. Aquele que adultera, ele se prende. Ele fere o outro, mesmo que o outro não saiba, mas ele fere o outro na existência do outro dentro de si. Então, nem tudo os outros saberão que eu estou fazendo em relação a eles, mas eu sempre saberei o que eu faço em relação ao outro, porque o outro existe em mim. Então, eu lembro que eu já aconselhei muitas e muitas e muitas mulheres que são mães. E chega um ponto em que você vê que a mulher está tão perdida na vida, nas suas práticas, que você tem que apelar para a observação do filho. E aí você traz uma pergunta, eu sempre faço isso, eu pergunto, o seu filho, ao saber da sua história, ele vai ter orgulho? Ele vai ter um prazer de contar quem você é, ou contar o que você faz ou pratica? E é interessante que isso é um choque, é bem violento a consciência feminina, porque ela passa a olhar o filho e ela passa a crescer nessa observação do filho, porque ela quer honrar aquele a qual ela mais ama. Então imagina você traduzindo esta observação a Deus e você descobrindo dentro de você esse amor que está crescendo dentro de você, está se expandindo. Quando Paulo fala lá em Romanos 8, versículo 9, ele diz, ó, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é um dos seus. Então, de fato, o que é o Espírito de Cristo que Pedro está falando mais uma vez? Lá no versículo 11 que ele diz, indagando que tempo e ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e as glórias que havia de seguir. Ou seja, o Espírito de Cristo, ele te coloca em uma situação de participação do sofrimento. Então ele te participa da condição humana. Então se você está sendo bonificado, né? Se você está sendo elevado nesta condição de ser participante, o Espírito Santo ele traz uma simplicidade muito grande na alma humana. Porque a felicidade ela está nas coisas simples. E você pode ter deixado a felicidade ir embora da sua vida tentando rebuscá-la. Então, se você não aprende a observar o simples da vida, se você não aprende a observar... O que é o simples da vida? É aquilo que não faz muito esforço para ser percebido. Isso é o simples da vida. Então, quando você tem essa simplicidade da existência que é muito fácil de perceber, é um abraço, é um sorriso, é um cafezinho, é um pão, seja o que for, é uma conversa, é um gesto de carinho, é um gesto de ação ali, de cuidado, sabe? Se você não consegue perceber essa mínima fatia, você não se desenvolve nessa percepção simples. E aí você passa a esperar da vida somente o rebuscado. O Espírito Santo também, dentro do homem, ele produz essa serenidade. Essa serenidade que te traz controle sobre todas as situações. É claro que tem muitos homens e mulheres no mundo que são cheios do Espírito Santo e tem a tradução dessa plenitude em outro modo. Tem homens que acessam o Espírito Santo pela meditação, sabe? São seres tranquilos, são seres que estão ali apaziguados consigo, apaziguados com o meio, apaziguados com a natureza,
apaziguados com seus progenitores, apaziguados com a sua descendência. Esses seres que têm essa plenitude, essa serenidade, são seres sensíveis. O Espírito Santo de Deus, ele transforma o homem em um ser sensível. E ele vai fazendo com que você seja cada vez mais testado e provado em situações cotidianas que possam falar, por exemplo, da adversidade. O teste da adversidade é lindo, porque o teste da adversidade é a oportunidade de você criar consciência. Porque a consciência ela vem pelo contraste. Ou seja, aquilo que é contrário gera consciência. Então, quando a adversidade vai sendo encontrada com o seu ser, ela vai se entrelaçando ali com o seu destino, ela está te entregando uma oportunidade de você gerar consciência através desses embates. Há também a ação do Espírito Santo, que ela te testa também na abundância, na prosperidade, para que você revele para si mesmo o que a amplitude de bens ou de acessos faz com sua alma. Se revela cada vez mais um ser avarento, se revela em você um ser que julga, um ser que condena, ou se revela em você um ser que se multiplica, um ser que de fato faz o outro acessar a você. O teste também que nós podemos passar é o teste da vitória ou até mesmo o teste da derrota. Quando você vence, quem vence com você? Somente você? Ou você traz toda uma comitiva na sua vitória? Quando você perde, quem é que perde com você? Ou você até mesmo deseja que todos percam quando você perde? Você deseja que todos entrem no mesmo processo de falência se você talvez tenha entrado nesse processo. Então, aqui, quando há esta palavra que diz que estes profetas eles queriam discernir o tempo, mas eles não tendo o discernimento do tempo em si, como que iria acontecer, eles são participados nesse sofrimento e eles vão testificando Cristo. Então, o que é trazer Cristo à Terra? É você testificá-lo através dos sofrimentos que você passa. E aí, cada vez mais, você traz Cristo à tua realidade. Você traz Cristo à tua percepção. Porque se você muda dentro de si, você muda todos os outros. Como assim? Porque você muda o observador primordial. Então, a tarefa do Espírito Santo de iluminar o homem interiormente é fazer com que o homem se ilumine para que ele mude o ponto de observação. Então, a partir de você, nesta nova perspectiva, você passa a interpretar o mundo inteiro em uma nova realidade. Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com as experiências que nós presenciamos de folclore. Sim, são folclore. Pessoas que rodam, pessoas que recebem ali algum guia ou recebem ali alguma manifestação de um espírito. Porque eu faço uma pergunta aqui: anjos podem possuir alguém? Se anjos não podem possuir alguém, por que que nós temos então a presença de espíritos malignos que possuem alguém? Sabe? Aí nós vemos pessoas que estão experimentando um processo de esquizofrenia, de histeria, de catarse, e a gente vai e interpreta que estava endemoniada. É claro que isso é um dito popular. Tem pessoas que estão sim cheias de opressão, e nessa opressão elas somatizam em si tanta dor, elas somatizam em si uma força contrária ao que é belo, ao que é pleno, e aí elas se deformam naquela manifestação. E é claro, aquele que tem o Espírito do Senhor em virtude de caráter, ele pode expulsar, né? Expulsa, ele traz uma nova realidade. Na verdade, expulsar é você trazer uma nova realidade. É você colocar na terra uma nova estrutura de pensamento, de energia, de intenção. Então, nós sabemos que na história aqui do Ocidente nós tivemos muito sincretismo religioso. E agora eu posso falar sobre isso. Aqui tem um livro, bem aqui, A Metafísica de Ifá. A Metafísica de Ifá, ela fala sobre o sistema de adivinhação mais antigo do mundo, que é o sistema de adivinhação que o candomblé usa, que a Umbanda usa. Na verdade, a filosofia Urubá,
ela é uma filosofia que ela parte ali da Nigéria, é uma filosofia muito antiga. É um modo de ver o mundo, é um modo de interpretar a existência. E aí na cultura deles, eles desenvolveram um método de adivinhação baseado na leitura de elementos físicos e também na leitura de elementos espirituais. E o Ifá, quando eles usam para adivinhação, o Ifá, na verdade, era usado com pedaços de ossos, tá? Ossos quebrados. E aí, quando os escravos vieram aqui em navios negreiros, né? Que os negros foram é, totalmente violentados durante a história da escravidão, né? Sendo vendidos, enfim, quando eles vêm aqui para o Ocidente, eles trazem os seus cultos, a sua religião, eles trazem o voodoo, eles trazem a filosofia, o Yorubá, eles trazem a prática do candomblé. Na verdade, o candomblé não é de lá. O candomblé é um sincretismo que acontece com a filosofia que eles trazem, com a prática aqui indígena, né? Então, todo esse sincretismo aí mistura com o catolicismo também, romano, enfim, o protestantismo. E aí vai havendo essa mistura, porque quando esses escravos também vão se convertendo, eles vão levando também o modo como eles viam a vida para dentro da religião e aí vão inserindo, né, os seus rituais, vão inserindo as suas práticas. E aí aqui as adivinhações elas vão acontecendo com borra de café, com búzios, enfim, que eram os elementos que tinham disponíveis aqui, né? Só que esse sistema de adivinhação ele tem uma história por detrás, ele tem uma cultura por detrás. E é claro que hoje nós temos estruturas religiosas que se aproveitam disso e até mesmo pessoas que estão me ouvindo aqui ou já participaram, né, desses rituais e até procuram pessoas que podem ter essa clara evidência para trazer conselhos, né, pessoas que recebem espíritos desencarnados, recebem espíritos dos antepassados, que trazem sabedoria. Isso é uma cultura. E do mesmo modo acontece em muitas e muitas igrejas que você vai e você vê que as pessoas estão jorrando espíritos de adivinhação, que isso não tem absolutamente nada com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele te dá um destino. O Espírito Santo de Deus, e primeiro antes de revelar para onde você está indo, o Espírito Santo de Deus ele revela quem você é. Ele revela a profundidade do seu ser. Ele revela de fato, de fato, de fato, de fato, quem você se tornou sendo quem você é. E por isso, as profecias que são realizadas nas igrejas são profecias de cunho, a maioria, tá? De cunho de adivinhação. Você vê uma pessoa, por exemplo, indo em um mês que ela vai em cultos religiosos, ela recebe uma profecia por semana. E de fato, a profecia, esse tipo de profecia, esse tipo de clarevidência, não traduz em significado do evangelho em nada. Não produz mudança de vida, não produz profundidade no ser, não produz quebrantamento. Quando Paulo fala sobre profecia, ele sistematiza bem ali. É claro que tem muito mais significado do que ele escreveu, mas ele diz que é para edificar, é para consolar, é para exortar. E aqui eu quero trazer agora a noção que nós já falamos na aula 2, nós estamos na aula 4, que a ação do Espírito Santo de Deus é conduzir o homem ao arrependimento, é conduzir o homem a esse quebrantamento, onde ele se é confrontado com a realidade e ele se arrepende. Então, o que é o arrependimento? O arrependimento é essa força que fala mais do que o erro. Porque enquanto o homem erra, o seu erro pode ser um deslize ou uma fatia de, 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 um, de um tropeço que ele teve na vida. Só que o arrependimento fala muito mais profundo do que a atitude do erro. Porque o arrependimento traz a ciência do ser por completo. O arrependimento traz a noção da existência, a noção do que foi praticado. O arrependimento ele consome o ser, ele abraça o ser. O arrependimento ele entrega uma oportunidade do ser investigado de dentro para fora. E é por isso que aquele que se arrepende e deixa, alcança a salvação. E a salvação de quê? De ser como ele poderia ser sem essa ação do Espírito. E eu quero aproveitar aqui, eu já conversei com algumas pessoas que estão me ouvindo a respeito do que seria, o que aconteceria
se Deus se irasse com o homem. Lá em Romanos 1, versículo 18, você tem a melhor explicação sobre a ira de Deus nas Escrituras. A melhor explicação. Em Romanos 1,18, Paulo ele diz aos romanos o seguinte: porque das regiões superiores, ou seja, da intenção do céu, se manifesta a ira de Deus, sobre toda impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Então, do céu, claro que Paulo não está falando aqui, ou se ele tinha essa compreensão, ele tenta traduzir ali de um modo mais acessível, mas não é o céu que nós estamos contemplando, não. O céu é essa região superior. Então de lá manifesta a ira de Deus, que vai contra todos os homens que pegam a verdade e a transformam em injustiça. E de fato, o que é a ira de Deus? Você vai ver lá no versículo 24 que diz assim, ó: pelo que também Deus os entregou às concupiscências das suas imundícias para a desonra do corpo entre si. Então vamos lá. A ira de Deus se manifesta quando Deus entrega o homem à concupiscência do seu coração. E o que é coração senão a sede da vontade, do desejo e da intenção? Então, a primeira ação da ira de Deus é entregar o homem aos seus desejos. Depois, a gente vai lá no versículo 26, que Paulo diz: e pelo que Deus abandonou as paixões infames, ou seja, a segunda ação da ira de Deus é entregar os homens às suas paixões infames. E aí nós vamos à terceira ação, que está no versículo 28. Então você vai de dois em dois, ó, versículo 24, versículo 26 e versículo 28, que diz: e como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Então, de fato, a entrega de Deus simboliza e representa a sua ira. Então, quando o homem começa a contender com o Espírito, e de fato, quando Jesus Cristo ensina sobre o único pecado que não é perdoado, é aquele pecado que é contra o Espírito, não é porque Deus é um ser sentimental, um ser que ressente, um ser rancoroso, não tem nada a ver com isso. O pecado contra o Espírito Santo é você negar o arrependimento, você negar a própria ação do Espírito de convencimento. Então, se você nega essa ação de convencimento, você nunca vai ser convencido. Então, como que você pode ser perdoado se você não está convencido do seu erro? Então você não está errante. Caminhe do jeito que você quer caminhar. Eu, particularmente, não tenho intenção nenhuma de te converter. Eu não tenho intenção nenhuma de colocar uma água fria, né, na sua realidade. Eu não tenho intenção nenhuma de cortar o seu barato. Muito pelo contrário, eu te digo, se você quer fazer o que você quer fazer, vai e faz. Se deleite, se lambuze. Aquele que está limpo, que se limpe. E se você está sujo, que se suje. De fato, como o D.K. Chesterton falou, nós entraríamos em um século em que o errado seria tomado como certo e o certo como errado. E hoje as pessoas estão dizendo que não existe certo e nem errado. Claro que existe certo e claro que existe o errado. O certo ele se compactua com o belo. De modo que quando você é livre para escolher o que é puro, o que é elevado, o que é moralmente harmônico, o que é eticamente aceito. Então, a liberdade não é a liberdade de algo, é a liberdade para algo. Esta liberdade que ela vem sendo explorada desde Santo Agostinho, Tomás de Aquino, ela vem sendo falada e foi esquecida pelos homens. Quando Søren Kierkegaard fala da plena liberdade do homem na sua existência, ele é um filósofo existencialista, você pode estar aí achando que está livre, por exemplo, eu estou livre do meu ex. Eu estou livre do sentimento que eu tinha pelo meu ex. Não, você nunca foi livre desse sentimento. Porque a liberdade não é liberdade de, ela é liberdade para. Agora, se você falar, eu estou livre para um novo relacionamento, aí sim. Eu estou livre para uma vida plena, uma vida de perdão, aí sim. Porque a liberdade para é a verdadeira liberdade. Porque a liberdade para é a liberdade de escolha. A liberdade de é uma liberdade de prisão. A liberdade de algo, ela não fala que você está livre. Ela fala que você não está mais naquela situação. Mas você pode estar em uma outra cela dizendo que estava livre daquela cela. Agora você pode estar preso
mas está livre para sonhar, livre para amar, livre para desenhar, livre para transcender. Repara na diferença da liberdade. Então o homem é livre quando o homem tem a liberdade de escolher o que é elevado, o que é belo, o que é harmônico. Portanto, o certo existe ainda e o errado também. Então, quando a gente repara na ação do Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo, que é a mesma palavra que Pedro está falando do Espírito de Cristo, que ele vem e testifica em você essa realidade, o que o Senhor está nos dizendo e nos mostrando é que, de fato, ter o Espírito Santo de Deus é ter a completa humanidade. Então, a humanidade que o Senhor disponibilizou para todos os homens, ela é cada vez mais condensada quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Então, de fato, quando o homem perde esta presença, ou quando ele não atenta para essa presença, ele é entregue aqui, ó, às concupiscências, aos desejos, ele é entregue ao seu destino de vida por ser quem ele quer ser, se findando nele mesmo. Repare que nas bem-aventuranças, a verdadeira felicidade, ela não é uma felicidade de ter, não. A verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade, melhor dizendo, da bem-aventurança, ela está aplicada ao ser. Quando você vai lá em Mateus 5 e vai lendo as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado os mansos, os humildes, bem-aventurado o que chora e é consolado, o que tem sede de justiça, o que é perseguido por amor a mim, bem-aventurado. O que é limpo de coração, bem-aventurado aquele que busca a paz entre os homens. Esse bem-aventurado é o bem-aventurado que se aplica ao ser. Então, a felicidade e a plenitude estar em ser, não estar em ter. Portanto, qualquer correlação que te coloque em uma correlação entre ter o Espírito Santo de Deus e ter algo, essa relação ela não existe. Porque ter o Espírito Santo de Deus tem que desaguar em ser. O Espírito Santo de Deus não deságua em você para que você tenha. De modo que essa sociedade, ela elege para si... Eu estava vendo homens que, por exemplo, conseguiram vencer. Ele era eu estava analisando um dos maiores coaches motivacionais que tem no mundo. Eu estava analisando e eu percebi como que se você ficar um tempo acompanhando aquele homem, você se cansa. Você vê que ele venceu a obesidade. Eu não vou citar o nome dele aqui por ética e por amor também à vida dele. Ele venceu a obesidade, ele venceu a depressão, ele passou, né, nos testes físicos mais duros do mundo, ele se tornou um CEO da Marinha Americana, enfim. Só que você vê que até hoje ele tenta provar que ele venceu o tempo inteiro. Ele fica tentando provar. Eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. E as pessoas estão o elegendo como alguém que deve ser seguido porque ele venceu a obesidade. Mas repare, ele venceu uma estrutura estética. Porque vencer a si mesmo, você não precisa querer ficar provando para o outro que você venceu. Jesus Cristo, mesmo quando ele ressuscita, ele não aparece para ninguém, quase ninguém. Ele aparece para um povo muito reduzido. Então, essa tentativa é como Yung Chan fala ali na Sociedade do Cansaço. Não consigo alcançar, que está um pouco longe. A Sociedade do Cansaço é a sociedade que exclui a negatividade, não tem alteridade mais. O que é isso? É essa sociedade da imposição de palavras que afirmam, né, só coisas boas, você vai conseguir. E o tempo inteiro te colocando para você praticar, para ter, e isso você só consegue ser tendo. E isso deságua na síndrome de Burnout, que é a síndrome do esgotamento existencial. Você se esgota. Porque você performa tanto, que chega uma hora que você cansa. Por isso eu te digo, se a meta tá alta demais, desista, cara. Para. Muda as regras do jogo, sabe? Às vezes eu sei que o coach vai falar pra você, não, mira alto que se você errar mira na lua que se você errar você atinge as estrelas. Eu acho que é assim um ditado. Ou coloque a meta alta demais que se você não atingir lá, você pelo menos chega no topo. Não. Está alta demais. Respira. Você não precisa ir para fora para conquistar. Muito pelo contrário. Quando eu compartilhei hoje com o grupo que já me acompanha,
do vídeo, né, do professor Olavo, que ele fala sobre você antigamente na década de 30 os maiores escritores, né, que existiam, os poetas, os literários, eles não tinham aspiração de ser escritores e na verdade eles foram descobertos nas suas vidas cotidianas, rotineiras. E eles escreveram poemas né, expressões de linguagem tão profundas, tão absurdamente profundas, que hoje a gente vai contemplar os livros que são mais vendidos são livros superficiais que você vai esquecer amanhã ou depois. Eu tenho livros aqui de autores que são enfadonhos, enfadonhos. E você vê que o cara vende tanto, tanto, porque ele fica falando somente aquilo que está ali na superfície da sociedade. E quando você tem livros que realmente investigam a profundidade da existência humana, esses livros eles não são procurados. Esses livros eles nem mesmo são, nem mesmo sabem dele. E isso quer dizer o quê? A vida intelectual ela está totalmente correlacionada à vida no espírito. O Espírito Santo de Deus, quando habita no homem, ele aprofunda o homem em consciência. Ele aprofunda o homem em reflexão. E eu gosto muito da reflexão, porque Teilhard de Chardin, quando ele escreve o livro O Fenômeno Humano, aqui ó, e ele, né, coloca aqui de onde surgiu o pensamento, na verdade como surge o pensamento, aqui Teilhard de Chardin, ele fala a respeito, né, da criação de tudo, até chegar ao fenômeno humano. Tem uma imagem aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês, que é o ser pré-cêntrico, o cêntrico, deixa eu ver se vai mostrar. Aqui em cima é o ser pré-cêntrico. Você vê que está tudo bagunçado aqui, né? As cadeias ramificadas, os elétrons, enfim. E aí depois, quando o homem começa a pensar, ele vai alinhando tudo. E aí, para o homem chegar ao ponto de reflexão, né, máximo, sistematizar até mesmo o pensamento, olha só, ele aprofunda o seu centro, né? Ele aprofunda e reúne em si a sua reflexão. E de fato, esta reflexão aqui é você focar, né? Eu foco aqui para Teilhard de Chardin, é o aparecimento do âmago do indivíduo. Esse livro aqui, eu tenho certeza que ele fala mais do que essa prateleira aqui de cima todinha. Mas é um livro que vai exigir de você um empenho, né? Se você pegar, comprar um livro eu esqueci o nome do padre, eu tenho aqui, Vida Intelectual, você vai ver que a descoberta da vida intelectual é também a descoberta de si mesmo, para você se empenhar cada vez mais e saborear em saber. E quanto mais você sabe, mais você descobre que você nada sabia. E o Espírito que está em você, ele te amplia de tal forma para que você tenha sede daquilo que não é efêmero, daquilo que é elevado. Então, a presença completa do Espírito no homem, ela eleva o homem a uma humanidade que transcende a humanidade. Então, cada vez mais você traz esperança a esta esfera terrena na sua prática. Então, ser cheio pelo Espírito Santo de Deus é ser esse ser ordinário que traduz em pequenas fatias do dia em esperança, em resoluções de problemas simples ou problemas rebuscados. Ainda que a realidade apresente para você o problema com um teorema muito difícil, você olha e diz, não, isso está simples de resolver. E aí você se alinha ao progresso humano, você se alinha à disposição do tempo, sabendo que a força que habita em você é a força que se comunica dia a dia e traduz para dentro do homem esse fruto. E o fruto é a tradução da existência. Essa tradução que você tem é a tradução que você interpreta a vida. Repara, o fruto do Espírito Santo é o amor. E o amor, ele foi dissecado, né? O exame de sangue do amor, o hemograma do amor, está em 1 Coríntios 13, onde diz que o amor ele não é soberbo, o amor ele não é leviano, o amor espera, o amor ele não falha. Havendo profecias, elas são aniquiladas. E havendo línguas, elas se cessam. Havendo ciência, desaparece. Mas o amor, ele permanece. O amor, ele não se ensoberbece. Ele se porta com decência. Ele não busca seus interesses. Ele não suspeita o mal. Então, essas relações que nós temos hoje, que a pessoa o tempo inteiro está tentando vigiar a outra para poder interpretar ou aflagrar, o tempo inteiro desconfiando, achando que a outra
está passando para trás. É essa tentativa de você interpretar o mundo a partir do seu eixo. Porque você não quer ser traída ou traído, você não quer ser passado para trás, e aí então você observa. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual a paz que te trará observar alguém que você desconfia? Porque se você desconfia, você já não deveria se relacionar com esta pessoa amorosamente, em relacionamento que eu digo em pares. Qual é a, qual é a razão disto? De se relacionar com alguém que você desconfia. Se você não está com alguém que traduz em você a paz para que você deposite a sua confiança, observar esta pessoa mostra para você que você não a ama. De fato, você tem um medo de estar só, você tem um medo de ser traído ou ser traída, mas o amor em si, ele não suspeita o mal. O amor, ele não é traduzido dessa maneira. Então é por isso que mais uma vez eu vou ler, só que agora eu vou ler aqui 1 Pedro, já uns versículos anteriores, que diz: a qual, não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Pedro está dizendo aqui que aqueles profetas, eles amaram a Jesus Cristo sem vê-lo. Então, o que isso aqui é tão absurdo que os homens que não viram Jesus Cristo estavam há milênios de anos antes da encarnação, eles ainda assim perseveraram nesse amor porque o Espírito de Cristo os colocavam em situações para testificar da sua existência. O que eu estou te falando agora? Eu falo para muitas mulheres isso e falo para homens também que estão me ouvindo. Você não precisa acessar o seu futuro para se comportar como se você estivesse lá. Então, se você tem um planejamento aí de casar, você tem um planejamento aí de ter uma família, por que você não se porta como uma mulher de família, como um homem de família, como um sacerdote? Se você está planejando aí ser um empreendedor, por que você não se porta como um empreendedor de sucesso? Se você está, aquilo que você está almejando, por que você não traz esta realidade para agora, no presente, no seu ser? Aqui no versículo 8 diz o seguinte, na verdade eu vou ler o 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado no fogo, se ache em louvor, em honra, em glória, na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto a mais. Então, aqui a realidade é que o Espírito Santo do Senhor nos traz um gozo na existência sem que a gente veja. Nos traz uma plenitude sem que a gente esteja ali na situação ainda, a qual, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. E qual é a salvação da alma? Senão a alma ser arrebatada da ansiedade. O que é? Aí falam que a salvação da alma é você não ir para o inferno. Porque, de fato, o que adianta você estar a caminho do céu, mas a sua alma está perturbada? Que céu é esse? Que céu é esse que só vai traduzir um descanso na sua alma quando você chegar no fim da vida? A salvação da alma é pro agora. É você ser arrebatado em confiança. É você ser arrebatado em esperança. É você ser arrebatado agora em paz. É você ser arrebatado agora com essa tranquilidade que excede conhecimentos. É você ser arrebatado agora na temperança. É você ser arrebatado agora na plenitude da satisfação em ser. E você tem que descobrir o gozo de ser. E eu pergunto, você tem felicidade em ser quem você é? Será que você consegue contemplar a verdadeira alegria que é ser você? Ou de fato você está o tempo inteiro, tentando ser aquilo que as pessoas colocam para você ou aquilo que você está colocando como meta para ser? O versículo 12, que é o depois daquele que a gente leu, diz que aos quais foi revelado que não para si, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para as coisas que os anjos desejam atentar. E aqui eu iniciei a live, agora quando você for rever essa live, você estiver assistindo já pela segunda vez, vai fazer um estalo na sua mente que eu falei no início da dádiva de ser humano. Repare que aqui até os anjos, eles
tinham o desejo de anunciar este evangelho e de anunciar esse evangelho porque para eles poderem viver existencialmente dessa dádiva que é ser um ser temporal e eterno ao mesmo tempo. Porque esses anjos aqui, eles não são seres temporais, eles são somente seres eternos. E aqui, de fato, esses profetas que anunciam, não para si, eles anunciam para o futuro as coisas que haviam a ser ministradas. Você mesmo vai estar vivendo realidades que não são anunciadas para a sua época, para o seu tempo. Essa realidade, ela será realmente vivida pela próxima geração. E aí cabe a você trazer o anúncio dessa realidade. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele precisa ser descomplicado nessa geração. Ele precisa ser colocado uma ponte para acesso, para que as pessoas entendam de fato o que é o Espírito Santo de Deus. Essa amizade que você pode ter com ele, esta companhia, esse carinho, esta conversa que você pode ter diária. Você pode sim expressar quem você é. Você pode sim, nas suas conversas, se você falou um palavrão ou não, isso aí vai, o tempo vai se purificando. Se você está nervoso ou não, com o tempo isso vai se acalmando. Mas você precisa abrir o acesso para que o Espírito frutifique dentro de você. E ele só vai frutificar se você praticar. Não adianta você achar que você se isolando do mundo ou ficando deitado numa cama ou em casa, sem colocar em prática, o Espírito vai se expandir em você. Quando eu falo que é o próximo que nos acessa a Cristo, Cristo é a verdade. Portanto, ninguém acessa a Deus se não for pela prática da verdade. Mas ninguém acessa a verdade se não for pelo próximo. Então, não é esse acesso que, por exemplo, as pessoas querem encontrar. Eu vou encontrar a transcendência, a verdadeira paz e a me alinhar com a verdade, entrando para dentro de uma caverna e vivendo para sempre lá. Não, não, não. Isso não vai te trazer virtude. A virtude ela vai ser acessada quando você pratica a verdade no próximo. Então é na sua correlação com o próximo. É nessa relação diária que você vai percebendo a existência e vai traduzindo para dentro de si tudo aquilo que você ouviu. Olha o tanto de coisa que você ouviu hoje, coisas que te magoaram, coisas que te influenciaram, coisas que te beneficiaram, coisas que te alegraram, coisas que te elogiaram. E qual dessas você deu razão? A quais realidades que você viu que foram verdades para você? O que foi que você viu hoje? Ou você viu só noticiários de desgraça e de dor? Você viu algo que transcendeu dentro de você, uma contemplação? Você leu algo que de fato expandiu dentro de você em esperança? Portanto, é nessa ação mínima que nós descobrimos o que é o Espírito Santo. Então não adianta você esperar encontrar o Espírito Santo em um retiro espiritual. Ou somente encontrar o Espírito Santo indo a um local físico. Você nunca encontrará o Espírito Santo. O Espírito Santo está na prática, quando você ouve a verdade. E a verdade você pode ouvir através da minha boca, da minha voz, mas você também pode ouvir na tua intuição, na profundidade do teu ser, que te traduz nessa realidade, que te traduz nessa experiência. E se você tem alguma pergunta para lançar, eu te peço que você lance aqui, para a gente poder trabalhar agora 5 minutinhos na resposta de alguma pergunta, ou se você tem alguma manifestação. Eu vi aqui que algumas pessoas se manifestaram. A Valéria, um grande beijo, Valéria, onde você estiver aí. A Carolzinha se manifestou aqui também. E diversas outras pessoas entraram durante. Um beijo a todos vocês. Tainá, Vanessa, que está aqui. Paulinha, Joelma. Não sei, deixa eu ver quem mais está aqui. Eliane entrou aqui. Não está aparecendo aqui para mim. Tá, mas a Márcia entrou aqui também. Mais quem? Mais quem está aqui para eu poder deixar um abraço, uma palavra, seja qual for a dúvida que vocês tiverem aí agora, ou se eu posso encerrar. Minha mãe, Márcia, está aqui. Essa aula vai ficar salva aqui, tá? Depois ela vai para o YouTube e vai ficar aí de acervo. Futuramente, se você quiser mergulhar nessa palavra novamente, muito obrigado pela presença de todos que estão aqui. Nós já estamos na 4ª aula,
tá ok? Tem a primeira aula, vai na primeira aula. Eu vi muitos testemunhos da primeira aula. Vai na segunda, vai na terceira e na quarta. Eu tenho certeza que você fechando esse seminário aqui, meu Deus, o seu 2023 vai ser muito mais pleno e expandido do que você imagina. Podemos encerrar então? Então eu vou encerrar, tá ok? Um beijo no coração de todos vocês e nos vemos na próxima aula.